vários cidadãos remeteram queixas junto da Procuradoria-Geral da República. Durante a campanha em si, houveram tentativas de silenciar o engenheiro Venâncio Mondlane. E as queixas deram entrada naquela instituição dotados de mecanismos de coação. Aliás, é a instituição que defende o Estado moçambicano. Quando falamos do Estado, a primeira ideia que nos ocorre é que o Estado é o povo moçambicano. Nenhuma dessas queixas tiveram provimento. Ele, o engenheiro em pessoa, foi apresentar queixas várias à Procuradoria-Geral da República. E essas queixas não tiveram provimento. A sociedade civil remeteu queixas, crimes contra a polícia, contra o general Bernardino Rafael. Essas queixas ainda não tiveram provimento. Então, nós estamos na seletividade e de processos para aqueles que se encontram no lado da oposição. Mas os violadores maiores da Constituição e das leis nunca são chamados. Aqueles que violam a lei à luz do dia nunca são chamados. Mondlane foi submetido a quesitos na ordem de 10 horas de tempo. Mas, segundo ele, em nenhum momento fizeram-lhe saber qual era a razão da sua chamada naquela instituição. Então, significa que nós, se quisermos, podemos chamar pessoas para sentarem conosco, roubarmos o tempo deles, entretê-los, mas nunca dizer aqui foram chamados. Isto é grave. Então, nós não podemos permitir que sejamos assustados a todo momento num país que se crê de paz. Então, nós os moçambicanos devemos nos aceitar iguais na diversidade. E por quê? A riqueza da democracia é o pensar diferente. Quando mais pensamos diferente, abrimos caminhos para fazermos a junção de ideias diferentes e encontrarmos o caminho que nos leve para o desenvolvimento. Nenhuma pessoa pode desenvolver o país sozinho ou com um grupinho de pessoas sozinhas. É preciso que hajam mais vozes para que o país se desenvolva. A ciência da democracia nos ensina a termos uma base de discussão, termos uma base da troca de ideias, termos uma base para exprimirmos o que cada um de nós pensa. É por isso mesmo que se constitui parlamentos no mundo, que é para trazer estas pessoas que pensam diferente para apoiar aquele que está na governação. Porque só o fato de dizer não, e eu não concordo com esta forma de fazer, estou a munir de capacidade para aquela pessoa que está a governar ter mais subsídios. Esta é a riqueza da democracia. Mas então não pode ser um pecado, não pode ser pecado
uma pessoa pensar diferente e correr com ela a bala, assustá-lo para deixar de pensar como pensava, porque senão a Procuradoria vai lhe caçar. A Procuradoria é o defensor do Estado, de tal forma que todas as manifestações havidas e tendo acontecido o que aconteceu, houveram baleamentos à luz do dia, é esta instituição do Estado, o defensor do Estado, que teria posto a mão àqueles que tiraram vida aos nossos irmãos, à nossa família moçambicana, à família da pessoa humana. E tudo isso cria uma repulsa. Quando se mata alguém, quando morre alguém, todos nós ficamos com o cabelo levantado porque perdemos um membro da família. Então nós não podemos enchermos o nosso ego matando pessoas, porque esta pessoa não pensa como eu penso. Este é o trabalho da Procuradoria. Chamar à razão todos aqueles que tiram a vida das pessoas a todo custo. Acho que o direito à vida, se não estou equivocado, preenche alguma página na Constituição da República de Moçambique, que é o artigo 40, que não permite que o Estado julgue e sentencie a morte e que ninguém deve fazer o julgamento fora dos tribunais e sentenciar as pessoas à morte. Então, este é que seria o caminho da Procuradoria-Geral da República perseguir essas pessoas que sentenciaram mais de 500 pessoas à morte. E não perseguir uma pessoa que está a fazer política, está a fazer uma exigência que, no entender dele, não está de acordo como se colocou na campanha eleitoral. O desvio do voto dos cidadãos também constitui um crime que deve ser punido de forma exemplar. As pessoas que cometeram este crime de adulterar o processo eleitoral e que criaram este sentimento da população de que nós não podemos ser roubados à luz do dia porque nós sabemos quem foram as pessoas que desviaram a vontade do povo moçambicano. Essas pessoas estão numa boa, como dizem os jovens. Estão numa vontade. Não cometeram crimes nenhuns. A Procuradoria-Geral da República dá palmadinhas a essas pessoas, que são o motivo destas manifestações, que são o motivo da saída dos jovens do seu conforto para a rua e a crescer outras exigências, como o da falta do emprego, como do alto custo de vida dos moçambicanos, como o elevado custo dos combustíveis. Então essas pessoas estão a dizer: nós queremos ter uma vida sadia dentro da República de Moçambique. É condenável que os jovens não consigam ter uma residência, uma casa onde possa iniciar a sua vida. Este é o conjunto das reclamações dos moçambicanos. Então,
Eu faço esta crítica à Procuradoria-Geral da República, que é a instituição que todos nós devíamos nos orgulharmos. Mas deixar à solta todas aquelas pessoas que fizeram a justiça à bala, deixar essas pessoas que descarregaram gás lacrimogêneo nas residências das pessoas, impunes, é algo muito anormal. Algo muito anormal deixar aqueles que deviam defender o povo moçambicano e se tornarem criminosos. A função da polícia é de garantir a ordem e tranquilidade pública e não criar distúrbios e não ceifar vidas. Se temos medo da polícia, a quem é que nós vamos confiar? Se temos medo da polícia, onde devíamos remetermos as nossas queixas quando os ladrões nos invadem, a quem vamos confiar? Porque esta nossa polícia já não é confiável. Você está a circular na rua, está a levar uma bala. Você está a dormir na tua casa, te enche de gás lacrimogêneo. Você está a descansar, é bala que entra dentro da sua casa. Então, que Estado de direito democrático é este? Então, se é para retermos aos moçambicanos, então devemos decretar logo o estado de sítio, para que os moçambicanos não se movam, para que os moçambicanos não colidem com a polícia. Criem logo o estado de sítio. Ponto final. Então, chamar o Venâncio e deixarem todos aqueles que foram como é que posso dizer isto? Porque este meu meio silêncio é que a Procuradoria-Geral da República tem queixas de várias instituições. Queixas que vêm da sociedade civil. É uma questão já ia fazer. De tantas outras queixas que nós vimos já entrar na Procuradoria-Geral da República desde o tempo das eleições, que ainda não foram ouvidos, e temos o Venâncio a ser ouvido. Não. Será que há a escolha de assuntos que eles acham que são relevantes? É esta seletividade a que eu me referia. Deixar todos aqueles crimes denunciados pela sociedade civil, deixar todas aquelas queixas que o Venâncio e o Podemos, na altura, remeteram à Procuradoria e irem buscar um cidadão cujo crime se desconhece. Então, é esta a minha maior preocupação, porque Venâncio Mondlane, quando sai, vocês, os jornalistas, foram ao encontro dele, que é para explicar de que forma decorreu a conversa junto dos procuradores na sala da audiência. E ele disse que não sabia de que era acusado. Fizeram tantas perguntas, mas que não estão revestidos por um crime constanciado no processo, no Código do Processo Penal. Mas há pessoas ligadas ao governo, bem conhecidas,
Até crianças de 10 anos sabem quem foram os assassinos, mas os que estudaram a lei, os cultores do direito, fecham os olhos, não querem ver essas pessoas. Não querem ver, não querem conhecer em processo crime, mas perseguem pessoas pacíficas. Ouvimos também uma procuradoria de Inhambane, coisa altamente vergonhosa, ao dizer que Venâncio Mondlane deve ser criminalizado pelos buracos na Estrada Nacional. É coisa mesmo para rir, para não chorar. Jerry, aquilo que nós chamamos de Estrada Nacional, do Sul, Centro, Norte, não existe. Nós não temos nenhuma Estrada Nacional. Nós temos buracos de há mais de 10, 15 anos em Inhambane. Estrada que, quando a necessidade de trabalho me chama, faço uso. Não encontro uma estrada, você tem que escolher entre cova e buraco para você meter o pneu. São essas estradas que dizem que Venâncio, com os seus manifestantes, destruíram. Não é coisa de vergonha? Estes nossos irmãos na posição, na procuradoria, não estão a ficar esgotados? Porque um homem racional, que goza de todas as suas faculdades mentais, teria vergonha de dizer isso. Porque nós conhecemos Moçambique, nós conhecemos as estradas nacionais. Agora, procurarem no ar, no mar e na terra crime para imputar um cidadão, não é um crime per si? Porque o cidadão deve ser responsabilizado pelos atos por ele praticados. E mesmo indo para estas coisas de manifestações, por que imputar responsabilidade ao Venâncio se as pessoas saíram das suas casas livre e espontânea vontade? Por quê? Então, o preceito que diz que todo cidadão deve responder pelos seus crimes. Então, os crimes cometidos pelos cidadãos moçambicanos devem recair em Venâncio Mondlane. Quer dizer, que tipo, isto é doutrinal? Está em algum código civil, do processo penal? Aonde é que foram buscar esta teoria? Então, quer dizer, eu estou ficando aos poucos descrente daquilo que é o compulsar da lei nas instituições do Estado, como a Procuradoria, como os tribunais, porque já não encontro muita seriedade nestas instituições. Nós temos que trazer a seriedade, a maturidade, a idoneidade nas nossas instituições. Nós não podemos criar instituições para assustar aos moçambicanos. Aliás, quando eu entro na Procuradoria, devia encontrar um setor de paz, onde as pessoas usam a consciência e as leis para chamar os cidadãos à razão. E não ter que ter medo quando for à Procuradoria-Geral da República. E não ter medo de ir a um tribunal.
Porque é esta instituição que deve ajuizar as consciências dos moçambicanos, fazer ver o lado certo e o lado errado no cometimento de crimes. E a pessoa dizer, sim, desta vez eu errei, estou sendo ouvido porque cometei um crime. É lícito que esta instituição me ouça, para também dizer o que é que me levou a cometer aqueles crimes. Os tribunais são instituições pedagógicas que orientam os cidadãos. São as instituições didáticas que devem orientar aos moçambicanos, de forma calma e serena, mostrarem aonde é que está o erro e o crime cometido. E não chamar pessoas para roubar-lhes tempo e criar tumultos no miolo do cidadão. Então, quer dizer, eu respondendo claramente à questão que me coloca, e eu não sei se nós temos instituições judiciárias ou temos instituições judiciárias capturadas, digo, pelos dirigentes e pelas instituições políticas. Estamos a politizar as instituições judiciárias. É mais um crime que nós, enquanto o Estado de Direito Democrático, estamos a cometer. Moçambique está a ser um Estado desacreditável. Desacreditada pelos seus próprios cidadãos. Porque aqueles que levaram anos e anos a estudar, ignoram aquilo que estudaram, ignoram a sapiência e agem como se de políticos fossem. Isto é grave. É grave. Vai daí que se requer a separação dos poderes. Porque nós não temos o poder judiciário separado da política, separado do governo. Então devemos ser muito céleres nesta corrida da separação dos poderes e deixarmos a interdependência dos mesmos. O ser presidente da República não significa que deve manipular a justiça. Ser um grande partido não significa que deve manipular a justiça. Não significa que deve interferir na ação judiciária. E as pessoas, porque querem pão, acabam recebendo estes recadinhos. Porque se eu não fizer isto, amanhã vão me exonerar. Mas temos que sair desta forma de ser e estar no Estado moçambicano. Exato. Doutor Manique, tivemos uma semana em que... uma semana terrível para o Venâncio Mondlane. Primeiro ele é ouvido um pouco antes de ser ouvido, dois dos seus homens foram baleados mortalmente em Inhambane. Também ele foi ouvido, não só ficamos também a saber que o seu braço direito também será ouvido pela PGR e a sua mandatária financeira está retida. Como é que podemos olhar para esta situação? Será que estamos num cenário de uma perseguição à pessoa do Venâncio Mondlane e sua equipe? Nós estamos num Estado que não é Estado. Está-se a semear medo aos cidadãos. Estão a desacreditar as instituições judiciárias. Comecemos
pela chamada do Venâncio, a que já compulsamos, e ao mesmo tempo que o Venâncio está a entrar na porta da Procuradoria, há um expediente que sai da Procuradoria para o braço forte do Venâncio. Esta é a tentativa de matar a política que o Venâncio persegue lentamente. Meter medo a todas as pessoas que apoiam ao Venâncio Mondlane. Então, esta cultura de medo, semear-se medo na população, não é de hoje. E eu não entendo qual é o crime que o Denis Tivane cometeu. É para responder porque foram metralhar a casa dele? É para responder pelo crime de as pessoas terem escalado a casa dele e rasgaram as paredes por 24 balas? As 25 balas que ceifaram a vida do Guambe e Elvin Dias são poucas. Então foram descarregar 24 balas que não têm o emprego racional. Os nossos impostos não são valorizados porque as balas não são da polícia. Aquelas balas são do povo moçambicano. Resultam do imposto dos moçambicanos.